Vera Campelo, Arambaré, Rio Grande do Sul. Os que recebem orações tendem a se curar antes dos outros? Poderia também comentar a passagem, a cada um segundo as suas obras, Romanos, segundo sexto. Nós não só nos baseamos nos Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo. Romanos é uma carta de Paulo aos Romanos. Nós lemos em caráter de reflexão, de estudo, toda a parte do Novo Testamento, que não são os 4 evangelhos, como o Antigo Testamento, mas nós não gostamos de estabelecer pilares seguros sobre uma fonte, uma base que nós consideramos subjetivíssima. Vamos usar um superlativo aqui. Perigosíssima de interpretação, como o Antigo Testamento. Assim como também as cartas de Paulo. Jesus é Jesus, gente, os demais. Porque quando vamos utilizar passagens de escrituras sagradas para fundamentar, criar pretextos, justificativas implausíveis e justificativas sem qualquer espaço à consideração, para atitudes não fraternas, contra grupos minoritários, você sabe que nós podemos utilizar a Bíblia para garantir com muita segurança que mulheres são inferiores a homens. Isso é dito em vários pontos da Bíblia, mas em nenhum momento nos evangelhos de Jesus. Há vários pontos que condenam a homossexualidade porque não se fala de outras formas da sexualidade diferente da identidade de gênero. Na época não se falava, mas de homossexualidade sim. Então, toda a comunidade LGBT representada nos homossexuais. Há condenações do Antigo Testamento e nas cartas de Paulo, mas nada nos evangelhos de Jesus. Não é interessante isso? Então, que nós tenhamos cuidado com a cada um as suas obras, diz respeito a uma vibração. O pessoal do New Thought nos remete muito à ideia de traduzirmos em mentalizações os nossos desejos para que eles se concretizem. Parcialmente isso é verdade, parcialmente acontece, mas é quase como se fosse um saque de créditos. Para que mesmo? A pessoa mentaliza, quero ficar rico, sem precisar utilizar qualquer princípio do New Thought. Que cada geração surge um grupo de autores, não tenha base. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Mais uma vez, é nos colocarmos numa visão unilateral, numa visão que seja empobrecida, que não enxergue a completude da realidade. Se nós não abarcamos uma realidade completa, ficamos míopes, não é? Vamos tomar decisões erradas. Francisco Varela, que acho um autor que criou um conceito excepcional, os que mais me impressionaram quando eu comecei a estudar o assunto, um dos grandes, como é que eu posso dizer, desenvolvedores, vamos colocar assim, do pensamento da teoria dos sistemas. Francisco Varela compôs será que eu vou lembrar? Humberto Maturana, mas quase sempre, eu conheço pouco o assunto, mas do que eu perceba, Francisco Varela foi responsável pela criação do conceito da autopoiese, a autocriação. Isso é baseado numa expressão grega. A construção de nós mesmos. Ele foi um grande professor de Harvard e depois foi para brincadeira, né? Depois de ser professor de Harvard, foi ser professor na Salpêtrière de Paris. Então, cara extraordinário que lamentavelmente desencarnou com 54 anos. Pelo que eu lembre, ele nasceu em 1946 e desencarnou em 2001. Eu fico evitando, mas aí às vezes penso, fale. Mas tem internet, não precisa falar isso, tem internet. Aí se atrapalha, erra a data. O Humberto Maturana, não tenho certeza, os dois são chilenos. Mas o outro foi ser um mega professor em Harvard e depois na Salpêtrière. Porque só isso, gente, tem que ter a pessoa um nível de proficiência extraordinário nos 2 idiomas para dar aulas aos extraordinários daqueles países. E ele, chileno, é de língua primária espanhola. Vocês vejam. Só isso já revela que é uma inteligência fora do normal. Não é conhecer inglês, que todo mundo fala, conhecer um idiomazinho aqui a mais. Tem muita gente que acha que fala idioma e não fala coisa nenhuma. Eu não arrisco quase nada a falar inglês, por exemplo. Tem muita gente que acha, não sabe nada. Imagine que é dar aula aos experts de uma área numa grande universidade do país onde aquele idioma é o idioma primário e raciocinar de modo complexo naquele outro idioma.
sem se atrapalhar, sem se confundir, na ida e na volta, ouvindo e falando sobre aquele raciocínio, dentro daquele raciocínio complexo, escrevendo e lendo de forma complexa naquele idioma. Não é simples não, gente, não é simples não. Mas mais do que só professor nessas duas grandes universidades, foi a criação dessa ideia, a autopoiese, nos criarmos. O pensamento sistêmico, ele usou muito a questão da biologia, diz que os seres são autorreguláveis. Nós caímos do paradigma mecanicista que Fritjof Capra detonou magnificamente esse velho modelo newtoniano-cartesiano no século passado, começando nos anos 70, ele está encarnado, é incrível que Fritjof Capra esteja entre nós, é um grande homem, um grande espírito reencarnado. Aí fica imaginando que grande espírito tem que ser uma alma, uma pessoa religiosa, né? Não, tem grandes gênios que estão do plano superior, que são cientistas, que estão nas universidades. Nem todo ser de luz vai trabalhar com religião ou espiritualidade, não é? Houve grandes missionários como estadistas. Eu tenho minhas opiniões sobre Churchill, eu já falei com vocês, né? Isso é bem polêmico. Churchill era uma personalidade egóica e era de uma megalomania bem própria do britânico vitoriano que ele era, mas, bem, tinha seus excessos, tomava conhaque, seu charuto todo dia e salvou o mundo, segundo boa quantidade de historiadores. E sob maneira da Segunda Guerra, salvou o mundo. Eu partilho dessa opinião. Mas quem quiser discordar, mas e o que diríamos de Mahatma Gandhi, não é? Então, o que é importante, vamos encerrar esse assunto, que é política e espiritualidade, já está começando a se brincar, porque Mahatma Gandhi era líder das duas áreas simultaneamente. Isso é um casamento perigosíssimo, hein? Nossa, como é fácil a pessoa deturpar o propósito de uma por outra. Vamos voltar à questão do New Thought. Existe isso, de nós mentalizarmos muito e conseguirmos. Tem pessoas que se dedicam muito, vamos esquecer a questão das técnicas, mentalize e acredite que tudo acontece. Então, eu me recordo quando eu comecei a ficar bem radical contra essa parte menos nobre da nova era e dos autores esotéricos. Então, tá certo, vamos mentalizar que o sol amanhã vai nascer com uma grande bola de sorvete, acredite que vai acontecer. Qualquer coisa que a pessoa imagine que não inclua as ambiguidades, as infinitas variáveis, os fatores que se imbricam para o acontecimento de um evento simples. A ciência da complexidade, as teorias do caos na matemática são magníficas nisso aí. Então, o que é mais importante nesse assunto, a cada um sobre suas obras, que foi a provocação de Romanos, cada um sobre suas obras, de acordo com suas obras, sua vibração. Quem se tornou, qual o seu propósito, qual os seus sentimentos, quais os nossos sentimentos, quais as nossas intenções. Isso define destino mesmo. É uma lei da vida. O que nós somos, a primeira pessoa que falou sobre isso foi Buda. Somos o que pensamos ser. Mas não é pensar, acredite. Quando Jesus falou de fé, sua fé salvou você. Ele fala que a pessoa tem a fé até para uma pessoa incrédula. O aramaico era muito pobre, só tinha 600 palavras. Foi escrito não por Jesus, não só os 4 evangelhos não foram escritos por Jesus, mas nada mais da Bíblia foi escrito pelo próprio Jesus. Imagine o que é se comunicar com 600 palavras. Nós já temos o problema da polissemia, múltiplo significado de palavras em todos os idiomas, mas imaginemos um idioma com 600 palavras. Fica muito claro que ele fala decisão. A pessoa toma uma decisão de ficar rica. Meu objetivo é ficar rico. Consegue. Aí fica rica e atormentada. Meu objetivo é ser o cara mais importante na área política na minha cidade. Aí consegue e percebe que está no inferno. Aí outra pessoa diz, às vezes na juventude, né? Meu objetivo é ser... Eu estou lendo, por exemplo, num livro de bem estranho, né? Leio um católico em inglês falando experiência quase morta, confusão. Mas bem, pelo menos é um livro que não tem tradução para português e inglês quase todo mundo conhece, né? E precisei começar a ler desde os anos 90, que não tinha jeito. Muitos dos livros só estavam em inglês. E tem um depoimento de uma senhora da América do Sul que comenta que vivia em função do corpo bonito dela. Uma pessoa assim, qual o seu objetivo? Ser a mulher mais sexy, mais linda do meu círculo de amigas e amigos.
Olha, isso é condenado até pelas próprias mulheres, não é? Uma coisa é a pessoa se cuidar, não é? Você é mais linda e mais sexy. Ela dedicava 4 horas por dia à aeróbica, a exercícios aeróbicos. E o negócio dela era ser linda, ser sexy. E aí sofreu uma experiência quase de morte, atingida por um raio, um relâmpago, que carbonizou partes significativas, mais bonitas do corpo dela, para ela ver do outro lado que tudo era uma bobajada. Ou então, a importância de valor objetivo da vida da pessoa está em ser a mais inteligente. E o tempo inteiro provar que é a mais inteligente ou que sabe mais das coisas. Que coisa cansativa. Isso é muito comum na nossa cultura, né? Nós somos muito estimulados a isso. Tanto é que dificilmente as pessoas, mesmo pessoas que não têm esse propósito de vida, têm vergonha de fazer perguntas para não parecerem estúpidas. É tão forte nossa cultura de vaidades intelectuais, exacerbadas. É coisa patológica mesmo. Paramos de sentir, ficamos muito cerebrais e deixamos de ser seres humanos completos. Então o negócio é seu, o sabichão, a sabichona. Sabichão e sabichona, a palavra é essa mesmo, com tom pejorativo. Não tem nada a ver com ser uma pessoa sábia, nem madura psicologicamente, nem espiritualmente sintonizado ou sintonizada. Os que recebem orações tendem a se curar uns dos outros. Sobre isso, eu corri para outra parte, que era o que os Espíritos queriam que eu destacasse. Há quantidade imensa de pesquisas científicas daquelas com milhares de pessoas, às vezes não chegam a milhares, mas centenas de casos, estudando pessoas que estão, por exemplo, sendo objeto de intercessão, de orações intercessórias. A pessoa não sabe que está sendo objeto de intercessão, de oração em favor dela. Então, o que os pesquisadores fizeram? Cada pesquisa ao seu modo, cada pesquisa com suas particularidades. Mas, por exemplo, várias delas assim. Um grupo de pessoas que não estavam recebendo orações, um grupo de pessoas que recebiam orações e sabiam que estavam recebendo orações intercessórias por causa do efeito placebo, porque se sabe em ciência que a mente interfere no corpo. Efeito placebo significa a mente tem poder de se curar quando acredita, olha, acreditar no lado que do New Thought tem razão de ser. Nós podemos, de fato, nos condicionar, ativar potenciais autocurativos, a tal autopoiese, que não é só autocriação, é a autorregulação, que Francisco Varela e Humberto Maturana aludiram. Mas, voltando, e em vários níveis. Imaginemos o plano psíquico, individual, coletivo. Há uma grande ordem em cima, ninguém chega ao poder ou em nenhuma posição. Nós não fazemos nada sem autorização do plano superior. Nada. Então, essas pessoas, o grupo placebo, que era aquele que sabia que estava recebendo orações, tinha um resultado melhor nas estatísticas bem rigorosas, era uma coisa matemática mesmo. O percentual de ou resiliência, ou recuperação completa, vamos colocar assim, nem resiliência, recuperação completa de quadros terminais, ou pelo menos de um prolongamento da sobrevida, ou de melhoria do quadro clínico. O percentual era claro, entre pessoas que sabiam que estavam sendo objeto de orações e o grupo que não sabia também. Então, isso não é um assunto de discussão, está comprovado. Oração funciona até para quem não ora, mas quem é objeto de oração. E é por isso que meditação, amigos ateus e materialistas que estão meditando pelos efeitos, vocês compreendem? Só que a pessoa começa, eu vou fazer meditação, vou orar, porque funciona. Aí depois começa a ter experiências, vai abrindo chakras e, aí começa a ter a percepção ampliada. Então, o que acontece com as experiências meditativas oracionais, mais do que mediúnicas, que é um perigo, as fantasias e as loucuras, não só do inconsciente da pessoa, mas das forças do mal, diabólicas, demoníacas, obsessivas, como se queira denominar de acordo com a corrente de cada um, que querem nos enganar. Então é melhor focarmos oração e meditação. A pessoa começa a ter uma percepção ampliada da realidade, ou expansão de consciência, como a maior parte dos autores gostam de chamar. E aí, então, não é que existe mesmo? Não é que nós somos imortais, a pessoa de repente se vê fora do corpo e vê o corpo lá e eu estou aqui, meu corpo está lá. Só que isso tudo está sujeito a contestações ainda. Mas o cérebro está acordado. Aí então, por exemplo, na psiquiatria se chama de dissociação
personalidade, porque a pessoa julga que está se vendo de fora, mas não está se vendo realmente, o cérebro cria essa ilusão. E quando acontece aquela linha reta do eletroencefalograma, o cérebro parado, o córtex, a parte mais primária do cérebro não para assim rápido. A parte, principalmente a reptiliana, o tronco cerebral, mas o córtex apaga assim. Parou a corrente sanguínea, por um momento, segundos depois, 15 a 20 segundos, o córtex desliga. Nós não podemos ter nenhuma experiência cognitiva, imaginativa, perceptiva, o que for de caráter humano, com o córtex desligado. Ponto. Eu sei que não é a morte clínica, ainda não é a morte biológica, quando o corpo está em decomposição. E nem é o que alguns autores chamam de outra morte, é a morte clínica, que é aquilo que nós hoje consideramos a linha reta do eletroencefalograma, conforme o avanço da medicina hoje. Então existe a morte biológica, a decomposição. Mas tem a morte ontológica ou metafísica para alguns autores, que é quando a pessoa está lá morta fisicamente. O corpo está em decomposição um tempo, mas o espírito está ali, não se desligou ainda. Há pessoas que morrem, mas não se desligam de seus corpos. Por isso o Espírito Emmanuel pediu, através de Chico Xavier, que dessemos 72 horas para ver a cremação de corpos. Para que ninguém se sinta fritado, né, literalmente, no crematório, só para a gente relaxar alguma coisa tensa. Então, sem dúvida, existe esse efeito.